Algumas versões são cântico, outras são cantares. Cântico capítulo 2, verso 15, 2:15. Eu acho que eu estava ali preparando algumas coisas e eu acabei não percebendo se foi falado sobre a questão, né, das ofertas que nós temos separado, e eu ainda não fiz essa contagem, ok? Para a gente saber qual foi o valor que a gente já conseguiu empenhar para continuar desenvolvendo ali a obra na Seara dos Anjos. Ontem nós tivemos ali um culto de ação de graças, um tempo muito precioso, um tempo muito gostoso. Alguns irmãos da igreja puderam estar ali conosco ontem, e foi uma alegria a gente poder celebrar junto com esse trabalho, com esse ministério. Já vai fazer 10 anos, são 9 anos que o Senhor tem dado esse trabalho à irmã Fátima, e ontem nós estávamos ali para nos alegrar juntos, agradecer ao Senhor por esse tempo. E nós estamos ainda empenhados nessas ofertas. Se Deus tocou seu coração, aleluia. Se Deus não tocou o seu coração, continua dando aleluia para Ele, porque o que faz a diferença é, de fato, aquilo que nós fazemos de todo o coração. Amém? Então, Cantares capítulo 2, verso 15, diz assim, na minha versão: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Verso 16: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Apenas esses 2 versículos, vou repeti-los. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Nós queremos compartilhar dentro desses 2 textos. Nós leremos outros versículos também, mas o texto que nós iremos desenvolver aqui são esses 2 textos aqui no livro de Cântico. Você sabe que esse livro foi escrito por quem que foi escrito esse livro, irmãos? Diga: Salomão. E a pergunta é: Salomão está fazendo isso para quem? Ele está falando isso para quem? Diga assim: Salomão está dizendo isso para a Sulamita. E você sabe que o texto, ou melhor, esse livro, ele é um livro que está falando de relacionamento o tempo todo. E esse texto está falando do relacionamento do esposo com a esposa. Então, Salomão está se referindo à sua esposa, como nós podemos fazer uma analogia de Jesus falando com a sua igreja. Então, dentro desse texto aqui, que tem outros aspectos tão profundos, eu queria me deter nesses 2 versículos. E o título que a gente colocou aqui para compartilhar com vocês nessa manhã é Eliminando Tudo que Atrapalha. Diga comigo: eliminando tudo que atrapalha. Eu disse tudo. Eliminando tudo o que atrapalha. E talvez você pergunte: Sérgio, eliminando o quê? Eliminando tudo que atrapalha no nosso relacionamento. Salomão está expressando para a sua esposa, para a sua noiva, ele está dizendo para ela: olha, assim como você, que trabalha nas vinhas,
Esse era o trabalho da sulamita. Cuidado com as vinhas. Você sabe que quando alguém faz um plantio, ele está sempre ligado naquele plantio que ele fez. Por quê? Existem riscos variados para que aquele plantio não se desenvolva, porque alguém que planta, qual é o desejo de alguém que planta? É o quê? Alguém que planta quer fazer o quê, irmãos? Colher. Ninguém planta algo que diz assim, eu vou plantar e... Você tem uma expectativa, você tem um desejo que aquilo que você plantou possa florescer, ainda que seja uma rosa, ainda que seja algo que você não vai comer, mas é algo que você vai olhar e falar assim, uau, que belo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E você vai se recordar, irmãos, que existiu um povo que era inimigo, ferrenho, obrigado, o inimigo ferrenho para Israel, que era um povo que toda vez que Israel estava pronto para colher os seus frutos, ele vinha e fazia o quê? Roubava, saqueava. Quem lembra que povo era esse? Diga assim, os midianitas. Ainda existem midianitas nos nossos dias. Você planta, você chora, você cultiva, você cuida, você rega, você ora, você, sabe, se desprende, você dá, sabe, a sua contribuição e às vezes na hora de você colher, vem um inimigo, um midianita espiritual e faz assim, rouba, saqueia. E Salomão está expressando para a sua noiva, como hoje Jesus está dizendo para nós como igreja, como povo, no nosso relacionamento, tudo que atrapalha nosso relacionamento precisa ser tirado. Tudo que atrapalha o nosso relacionamento precisa sair. Em outras palavras, arranca isso, tira da frente. Não deixe nada entre você e o seu relacionamento. Não deixe nenhuma outra coisa. E eu não estou me referindo nem, talvez, a algo que você possa achar assim, não, mas isso é um Deus. Porque o que é um Deus? Tudo aquilo que entra no lugar do verdadeiro. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus, que é o lugar dele, se torna um Deus para a nossa vida. Por isso você vai entender que Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele disse desse jeitinho, aquele que não nega pai e mãe não é digno de mim. Aquele que não deixa esposa, filhos não é digno de mim. E é óbvio que isso tem um entendimento. Não é abandonar. Tem nada a ver com abandono. Tem gente que faz uma confusão. Mas está dizendo de prioridade, está dizendo de primazia. Tudo que entra no lugar, se o seu filho é o seu Deus, meu querido, você está com um problema. Eu estou com um problema, nós estaremos com um problema, porque tudo que está entre nós e Deus, e que vai bloquear esse relacionamento, vai nos impedir de desenvolver um relacionamento sadio, um relacionamento bom, um relacionamento eficaz. Olha o que diz o texto, peguem as raposas, apanhem as raposinhas numa outra versão, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Tudo que está em flor está prestes ao quê? A dar o seu fruto. Perceba uma coisa, irmãos. Aqui nós precisamos ficar atentos e ligados. Satanás sabe muito mais do que muitos de nós aqui. Como um ser milenar, ele percebe, está dando uma flor, está chegando a hora, o fruto vai sair, o fruto vai vir. Qual é o intento dele? Entrar no meio da vinha. O que é a vinha? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, o que é a vinha? O que é uma vinha, gente? Isso, exatamente, muito bem. Muito boa a resposta. O que é a vinha? Uma plantação de uva, gente. Qual é a representatividade de uva na Bíblia? Vinho, alegria. Satanás quer entrar na nossa,
sabe, no nosso arraial. Satanás quer entrar na nossa vinha e roubar a nossa alegria, roubar, sabe, o gosto, roubar o sabor. E tem uma coisa que cristão precisa aprender. Quantos cristãos tem aqui? Você é cristão? Cristão é aquele que segue a Jesus, discípulo de Jesus. Pequenos cristos. Parece ser meio assim, né? Caramba, que isso? É isso. Quando Deus olhou para mim e para você, Ele disse: você vai me representar, você é um Cristo na terra, você é um Cristo que vai me servir, você é um Cristo que vai fazer com o meu desejo, como era o coração do Pai, seja manifesto. Foi isso que Jesus veio fazer. E se eu sou seguidor e discípulo de Jesus, e o Evangelho é o Evangelho de Jesus, eu preciso fazer o que Jesus fez, sim ou não? Amém? Então, se Ele veio para trazer alegria, sabor, sabe, promover alegria, promover prazer para a nossa vinha, existe um inimigo, uma raposa, uma raposinha que quer entrar no nosso arraial, que quer entrar no meio da nossa vinha, no meio da hora da gente colher, ele quer entrar para fazer uma bagunça, destruir. O desejo de Salomão com a Sulamita, expressado de maneira simbólica no relacionamento deles. O que ela fazia, literalmente nas vinhas, isto é, que eliminasse do relacionamento que havia entre eles aquelas coisas que pudessem atrapalhar o desenvolvimento do seu amor. Satanás quer atrapalhar o desenvolvimento do seu amor. Quantos aqui já têm mais de 10 anos de casado? 10 anos de casado. Levanta a mão aí. 10 anos. Espero que você não faça vergonha, hein? Vou fazer uma próxima pergunta. Depois desses 10 anos de casados, o seu relacionamento está melhor, maior ou está pior? Sabe o que nós descobrimos nesse tempo de Covid? Você sabe que muitos relacionamentos se acabaram no tempo de Covid? Sabia disso? Não sabia. Sabe o que aconteceu? Muitos homens e as mulheres tiveram que ficar em casa. E eles viram que eles perceberam que não conheciam nada. Não tinham relacionamento. Relacionamento é mais do que sexo. Intimidade é mais do que sexo, embora fala disso também. Mas o que eu quero dizer? Horário aqui. O que eu quero dizer com isso? Queridos, irmãos, amigos, existe uma ação e que ela não vai parar. O inimigo não se dá por vencido. Ele já foi vencido? Diga sim, ele já foi vencido por Jesus. Mas Jesus morreu, Jesus já cumpriu o propósito dele, foi assunto aos céus, está à destra do Pai, intercedendo por nós, enviou o seu Espírito para que nós continuássemos a obra que ele começou, por isso ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. E é exatamente nesse ponto que o nosso inimigo, que ainda, diga comigo, ainda não está preso, ele ainda está operando, ele ainda opera nessa dimensão, na dimensão celestial e também na terra, na dimensão onde nós vivemos, e ele não opera de uma maneira legal, você sabe disso. Salmo 115, verso 16 diz que os céus são os céus mas a terra ele deu a quem? Aos filhos do homem. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não sabe disso. Você tem mais autoridade aqui na terra do que ele. Pô, mas ele é o Satanás, ele é o inimigo, é o diabo. Mas o diabo não tem mais autoridade do que os filhos de Deus nessa terra. Mas Sérgio, por que eu vivo essa guerra, essa luta e tantas vezes perdas e dores? Olha para Jesus. Olha para Paulo. Sim ou não? Olha para Débora e tantos outros homens e mulheres na palavra de Deus. Que evangelho romantizado é esse que a gente tem?
Ontem nós estávamos compartilhando na Seara dos Anjos. Eu não sei de onde veio essa ideia. Pare de sofrer. Quero fazer uma campanha. Venha sofrer. Espero que você esteja aqui junto comigo. Acho que nem sei se eu venho. Nem sei se eu mesmo venho. Por quê? Porque a gente acha que sofrimento, sabe, é uma situação de que, sabe, a vida cristã, sabe, tem que ser tirada disso da vida cristã. Afinal de contas, eu estou em Jesus Cristo. E aonde que está a nossa mente, aonde que está o nosso conceito de que sofrimento não tem a ver com a vida cristã? Gente, sofrimento faz parte da humanidade. Cada vez que você sofre, você se torna mais humano. Quando alguém já não tem mais empatia pelo outro, eu não sei, já tem coisa no meio misturada. É isso que Salomão está, sabe, clamando, desejoso, dizendo para Sulamita: olha, Sulamita, assim como você trabalha na vinha, perceba se tem alguma coisa que vai se colocar no meio do relacionamento entre nós, porque tudo que entra no relacionamento entre nós e Deus pode atrapalhar o nosso amor. E a gente tem sido instigado o tempo todo a ter outros amores, gente. Sim ou não? Talvez você diga, mas eu sou solteiro, eu posso ter os amores que eu quiser. Não, não pode. Biblicamente, você não pode. A Bíblia diz assim: não despertes o amor até o quanto o queiras. Se você despertar o amor, é porque você está pronto para assumir o amor. E o amor traz responsabilidade. Digo, o amor traz responsabilidade. Escute o que eu vou falar para você. Amor que não tem responsabilidade é uma bagunça. Por isso a gente vive no meio de uma geração que acha que amor é fazer sexo. Parece que a gente, assim, quando eu falo isso, eu não quero entrar numa ideia que a gente é puritano, no sentido, sabe, que a gente não vive esse tipo de realidade, que a gente está vivendo um mundo à parte. Embora nós vivemos dentro de um sistema, que nós temos um mundo, sim, que Deus já nos deu, que é o reino de Deus. E eu vou te dizer, como eu disse ontem, esse mundo, esse sistema, não está esperando a volta de Jesus. Você acha que está? Diga comigo, esse mundo não está esperando a volta de Jesus. Agora eu quero perguntar para você, crente. Quero perguntar para você, vaso, varoa, varão de Deus, aquelas coisas bem. Quero perguntar para você, será que nós estamos esperando a volta de Jesus? Os nossos planos são tão nossos que a gente diz: Jesus, não vem atrapalhar meu plano, não. Só está atrapalhando o meu plano. Afinal de contas, os solteiros querem casar. Querem ou não querem? Hein, Benjamin? Quer casar, varão? Afinal, quando chegar no céu casado é melhor, né, Felipe? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Lá no céu, nos céus de Deus, que Deus vai construir, que vai descer da Nova Jerusalém, nós viveremos num tempo, numa dimensão, os que estão separados, que foram chamados, escolhidos. Esse lugar, ele não vai ter casado, descasado, desquitado, separado, dor, sofrimento, alguém que é mais bonitinho, menos bonitinho, alguém que tem algum problema físico e o outro que não tem problema físico. Isso não vai fazer o mínimo de diferença. E não me pergunte como, eu não sei, eu só creio. A Bíblia diz que nós teremos galardão. Eu também não entendo como é que vai funcionar isso. Porque lá, o que vai fazer a diferença do meu galardão para o seu? Você vai olhar aquela ideia assim: poxa, eu moro num barraquinho, ele mora numa mansão, hein? Aí você continua alimentando no seu coração o sentimento de menos-valia, que o outro é mais importante. Não haverá isso lá, irmãos. Agora, eu só sei de uma coisa: a Bíblia diz que vai ter uma recompensa, um galardão. E mesmo sem saber como é que é esse negócio, eu estou dizendo para ele: Senhor, eu quero a minha parte.
porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor promete é bom, tudo que o Senhor fala tem um sentido e tem um propósito. Eu quero, Jesus. E a Bíblia nos ensina como nós podemos ter os galardões. Está fechando aqui meu aplicativo. Esse texto todo fala sobre esse relacionamento, como nós já falamos, noivo com a noiva, a igreja com Cristo. Pegue as raposas. Diga para o seu irmão, peguem as raposas. A gente talvez chegue a um entendimento que as raposas, por serem maiores, talvez sejam mais fáceis de identificar, sejam mais fáceis de você pegar, de você ver. Uma raposinha é menor. Uma moda antiga. Talvez essa... Tem muita gente que nem sabe como é que... Quem já tentou matar camundongo? Já tentou matar camundongo? Não tem mais macho não, gente? Macho mata camundongo, mata ou não mata? Ou vê um camundongo, ai meu Deus! O Rex chama a Nathalie. Nathalie, por favor, vem matar o camundongo. Cara, tão macho que ele confessa. Ele dá a vassoura e fala, Nata, vai lá e mata, Nata. Eu te dou esse lugar de honra. Usa até questões. Mas, gente, pegar um rato grande, apesar que tem rato que parece que é até um gato, né? Tem uns lances em que você vê o rato fica de pé, irmão. Parece que põe uma luvinha na mão e fala, vem encarar. Mas camundongo, meu irmão. Tu tenta pegar o bicho aqui, ele dá um pulo para ali. Ele entra por baixo de um negócio, quando é muito rápido. Existem situações na nossa vida que a gente até consegue identificar. Mas os fiotes, os fiotes são difíceis de pegar. Existem situações, gente, que às vezes têm passado desapercebido para nós como igreja. E a gente vai, sabe, fazendo concessões e não consegue perceber que aquela raposinha está no meio da nossa vinha e ela vai fazer um estrago. Ela vai roubar as uvas. Ela vai danificar a flor e por isso não vai chegar a ter os frutos. E a pergunta é, o que são as raposinhas? Como já falamos, são os filhotes da raposa. Por que apanhar essas raposinhas? Porque se faz necessário cuidar minuciosamente para que essa raposinha, não entre na plantação e cause dano total. Plantação é essa que está próxima de dar uvas. Às vezes o mundo espiritual percebe, está chegando. Vai dar fruto. E aí intensifica, libera, entra as raposas e as raposinhas da nossa vinha e começa a fazer uma bagunça. E você olha e fala assim, meu Deus, estava muito perto de chegar e você desespera. Eu queria te dar um conselho, se eu pudesse. Que é um conselho segundo a palavra. Que eu tenho que tomar para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. É fazer com que, se a gente puder evitar com que a raposa e a raposinha entrem na nossa vinha, é o melhor. Mas se a gente percebeu que está uma bagunça na nossa vinha, a alegria já não está igual, o desejo não está igual, sabe assim, cara, esse negócio de ser crente é muito difícil. Bem-vindo. Eu já falei algumas vezes, se quer uma religião mais fácil, escolhe qualquer outra. Menos ser seguidor de Jesus. Sabe por quê? Esse mundo nunca aceitou Jesus. Esse mundo nunca vai aceitar Jesus. Esse mundo nunca vai aceitar os filhos de Deus, os cristãos. Eu estou falando desse mundo, esse sistema. E é lógico que dentro do sistema existem pessoas.
Existem pessoas que estão debaixo de um maior comando, uma maior operação das trevas do que outras. Quanto mais comprometimento que a pessoa tenha, consciente ou inconsciente, eu e você seremos algo que elas olham e elas não gostam da gente. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, Aí tem crente que diz assim, o meu santo não bateu com o seu santo. Meu irmão, qual é o santo que está em você, irmão? O outro já propôs, deve ser o Santanás. Meu surubim não bateu com o seu serafim. Isso é peixe, gente, isso não é anjo. Gente, esse mundo não está esperando Jesus voltar. Será que eu estou? Será que eu estou trabalhando, contribuindo para a volta de Jesus? A gente está dizendo que se dane, eu já estou salvo. Deu para ver que a gente não entendeu nada do propósito de Jesus. O desejo de Jesus é que todos sejam salvos. Diga, todos sejam salvos. Porém, todos serão salvos? Olhando para a Bíblia, a gente sabe que não. Olhe para a passagem da semeadura, Mateus capítulo 13. Saiu o semeador a semear. E ele escolheu as melhores sementes, ele começou a lançar. Caiu uma aqui, outra ali, outra ali. 4 tipos de solo. Só um solo. Diga, só um solo. Diga, 25%. Não é isso? 25%. A Bíblia diz que deu a 30, a 60 e a 100 por uma semente. Escute o que eu vou falar para você. Esse mundo quer iludir a gente. Esse mundo está forçando a barra para dizer desse jeito. Olha só. Olha aí. Olha o Satanás lá em Mateus capítulo 4. Está vendo todo esse reino? Está vendo tudo? Se você prostrado me adorares, eu vou te entregar tudo. Esse sistema fica dizendo para nós, aí, tem jeito não. Tem jeito não. Escute uma coisa. Quando Deus pensou no ser humano, ele disse, tem jeito sim. E de uma prática ele falou assim, eu vou dar o jeito. Ele mesmo se esvaziou, ele Deus, Jesus, assumindo a forma de homem, e disse, eu vou resolver esse negócio. E ele começou, e ele não parou no meio do processo. Pergunto eu para você, você é daqueles crentes que vai parar no meio do processo ou você vai até o final? Deus nos chamou para ir até o final, gente. Deus não te chamou para entrar nessa batalha, nessa guerra, te colocou nas fileiras do seu exército para você desistir. O que nos faz perder uma batalha, uma guerra, as batalhas, não são as batalhas, são as nossas desistências. Muitas pessoas olharam para você, talvez da sua família, e disseram, não vai dar em nada. É verdade ou não é? Mas Jesus olhou para você e disse, vai dar em tudo. E não é com o resultado desse sistema, dessa vida. Não é pela posição que você tem, pelo aquilo que você possui, por aquilo que você conquistou. Não, não é não. Não é não, porque isso é passageiro. Ainda que seja bom, é passageiro. Por serem menores, essas raposinhas, muitas vezes elas estão colocando em risco a nossa alegria. Diga mais comigo, fala assim comigo, o nosso pacto, a nossa aliança. Se é um relacionamento entre um homem e uma mulher, tem uma aliança, tem um pacto. Um pacto de fidelidade, um pacto de estar junto, o pacto de sofrer junto, o pacto de se alegrar junto. Tem raposinhas entrando no meio do arraial da igreja, na vinha da igreja, dizendo, eu quero roubar a aliança, eu quero roubar o pacto, eu quero roubar a fidelidade, eu quero roubar o compromisso. Você está me entendendo, tá ou não está? E é exatamente por elas serem menores, muitas vezes nós desprezamos. Disse, não, deixa aí. Acho que não tem problema algum, é inofensivo. Daí por diante, irmão, a gente vai ver o estrago na plantação. Vai ser um caos.
Quando a gente está caçando coisas grandes, fica mais fácil acertar logo o alvo, como nós acabamos dizendo há pouco da ratazana do rato, porque podemos identificar essa caça mais rapidamente, mas as coisas pequenas, muitas vezes, são tão sutis que não aparecem facilmente, ficando até mesmo às escondidas. Mais uma vez, qual foi o desejo de Salomão para a Sulamita? Meu amor, já que você trabalha na vinha, cuide, seja cuidadosa, esteja atenta para perceber as mínimas coisas que podem estar entre o nosso relacionamento. Deixa eu te dizer uma coisa, estou falando para nós, amém? Você sabe que toda espada que passa primeiro por este. Tantas vezes nós estamos no meio de uma reunião, de uma ministração, e nós estamos mexendo no celular. Você não está desprezando quem está falando, porque esse que vos fala é só canal, é só barro, mas às vezes a gente está desprezando a palavra de Deus. Seja quem for, qual pessoa, seja cantando, ministrando, fazendo algo da parte de Deus. Às vezes a gente não tem mais temor nem reverência. É verdade que a gente utiliza demais isso aqui, sim ou não? Para ler a Bíblia, Eu vou te dizer, às vezes uma coisinha que você pega para ler a Bíblia no celular e de repente chega uma mensagem para você. E você está entre você e o seu amado. A noiva com o noivo. Você separou aquele tempo para estar na vinha, cuidando, para estar fazendo manutenção, e de repente chega uma mensagem. Pluf. Aí o que você faz? Curioso que você é? Você é curioso, sim ou não? Tem uns que são mais. Muito mais. E a gente já se perdeu do noivo, porque entrou uma mensagem de um outro amor. Entendeu, gente? Você vai falar coisa boba, que besteira. Isso não atrapalha em nada meu relacionamento com Deus. 1 dia, 2 dias, 3, sabe? Um tempo. Daqui a pouco a gente está frio. Daqui a pouco a gente está gelado. Daqui a pouco a gente está sorveteiro. Já consolidou a água, o líquido virou sólido. E a gente tem a doce ilusão que parece que Deus já não fala mais conosco, parece que Deus não se importa mais conosco. Essas raposias, essa ação de uma liberação maligna, animal, de ação, às vezes, sabe, imperceptível, pequena, mas que traz e causa grandes estragos. A Bíblia diz que elas devastam. Diga comigo, devastam. Significa isso, assolam, danificam, destroem, arrasam as vinhas que estão em flor, que iam começar a dar frutos no momento da fertilidade que está por acontecer. Essas raposinhas são animais muito astutos, são espertas. Elas conseguem enganar os cães. Sabe como? Sabe o que elas fazem? Elas urinam na vinha. E você sabe que um cachorro, um cão, ele tem um olfato muito apurado. O que ela faz? Ela urina aqui. O cachorro faz o quê? Ali tem um especialista ali, ó. Ele e Amanda, Jorge e Amanda. Não é isso que cachorro faz, Jorge? Faz isso para quê? Qual é o objetivo? Para deixar o cheiro, para marcar território. A raposinha vai lá e... Aí você põe um cão, vai ali, está ali, o cheiro está ali, ó. Enquanto o cão foi lá, a raposinha... Ó, cuidado com as expertises
que às vezes Satanás tem, que às vezes a gente não está ligado, a gente não está atento, e a gente vai deixando para lá, a gente vai fazendo concessão, e quando a gente percebe, a vinha está uma destruição. Mas e agora, Sérgio, o que eu faço? A minha vinha está uma destruição. Chama o noivo. Chama o noivo e diz: Senhor, eu não sei como é que isso aconteceu, eu não estava atenta para cuidar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus nos plantou nessa terra, diga comigo, Deus me plantou nessa terra. Deus falou para Adão: cuide de tudo, governe tudo, sim ou não? Deus continua pensando desse jeito. Ô, varão, homem de Deus, você aí que é casado, Deus te chamou para cuidar da tua casa, Deus te chamou para cuidar da tua família, Deus te chamou para cuidar dos teus filhos. Caramba, mas eu não sei como fazer isso, vamos aprender juntos. Eu não tive isso do meu pai, vamos aprender com o Senhor que nos chama, que é manso e humilde de coração, diz para nós: vem, aprende de mim. Pô, mas Jesus não foi nem casado, o que ele vai ensinar? Ele não sabe nada de casamento. Ele sabe muito mais de nós casados, 50 mil anos. Ele sabe e tem a receita, ele tem o antídoto, ele tem tudo direitinho. Podemos até mesmo dizer que as raposinhas simbolizam nossa carnalidade e até mesmo a ação em tantas outras ocasiões de demônios, com a intenção de bloquear e destruir nosso relacionamento com Deus, fazendo com que as nossas vidas sejam destruídas. Qual é o intento de Satanás? Destruir você, irmão. Embora a gente vai usar essa ideia para Satanás, João 10, capítulo 10, versículo 10, diz lá que o quê? O diabo vem para roubar, matar e destruir, sim ou não? Não. Não diz o diabo, irmãos, diz o ladrão. Porque se o diabo aparece para você, e você sabe o que é o diabo, tu vai dar um jeito para resolver esse negócio. Ainda que seja gritar muito, ainda que seja desesperar muito. Mas o ladrão, ele nunca vem na hora que você está esperando. Ele é muito sorrateiro. O ladrão é um oportunista. Cuidado com toda a proposta que vem para você e vem para mim, que quer nos oportunizar. Cuidado. Porque muitas vezes tem coisa misturada e tem concessão que é coisa do inimigo. E aí quando essa expressão ali no livro de João está falando sobre isso, que mais à frente vai se intensificar e Paulo vai falar sobre aqueles que têm um coração corrompido, até mesmo líderes, até mesmo pastores, seja lá o título que for. Não é isso que ele diz? E quando vem ver o lobo, o que ele faz? Ele foge. Sabe por quê? Porque ele não tem paixão pelas ovelhas. Sabe por que Jesus não fugiu da cruz? Porque ele tinha paixão por nós. Ele olhou e falou assim: Pai, eu não vim para isso. Chegou a minha hora, Pai. Está difícil, está muito difícil, mas eu vim para isso. Cumpre a tua vontade que é feita no céu, assim na terra. Jesus era a terra da manifestação do propósito de Deus. Diga para o seu irmão: você é a terra da manifestação do propósito de Deus. Diga para o seu irmão: deixa Deus te usar, meu irmão. Mas não é usar que nem o produto, sabe, que você vai multiuso. Serve para tudo. Não é um produto. Você não é um produto. Você é um agente da graça e da glória de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida para fazer alguém mais feliz. Deixa Deus usar a sua vida para fazer alguém mais liberto. Amém? Deixa Deus usar a sua vida para fortalecer alguém, edificar alguém. Mas não deixa o diabo usar a sua vida para matar pessoas, para ofender pessoas, machucar pessoas. Não deixa. Isso é nossa responsabilidade. Deus, quando pensou em Adão e falou: você vai governar tudo.
Deus só não deu uma autorização, uma ele não deu, que o homem governasse sobre o outro homem. Já percebeu isso? E olha como o homem gosta de dominar o outro. Eu não fui chamado para dominar você, meu irmão. Eu não consigo nem me dominar. Como é que eu vou dominar você? Eu preciso ser dominado pela presença do Espírito Santo. Se ele me dominar, eu posso ter alguma condição de ajudar você. Fora isso, eu não tenho nenhuma, e nem você. Nós somos essa igreja, como vinha. E Satanás tem tentado destruir a igreja, a identidade da igreja. A Bíblia vai dizer, lá em Mateus, capítulo 18, 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a... Preste atenção. Jesus, quando olha para você, ele não olha um indivíduo, ele olha uma igreja. Por isso, a pressão enorme para que a gente não congregue. Porque a ideia do diabo é nos individualizar. E é o propósito de Deus, é nos ajuntar, nos agrupar. Por isso, tantas vezes, no meio da vinha da igreja, Satanás começa a colocar uma coisa no coração do irmão da outra. Ih, está pensando que é crente. Está pensando que é mais espiritual do que eu. Ai, Oxalá. Sabe o que é Oxalá? Fica tranquilo, gente. A gente acha que já há. Oxalá significa queira Deus. Queira Deus que isso fosse uma verdade. Queira Deus que essa igreja aqui tivesse muitas pessoas espirituais. Muitas. Oh, aleluia. Diga, eu serei, Senhor. Diga por fé, irmão. Pode ser por fé nessa hora. Amém? Diga, eu serei, Senhor. Espiritual. Mas não é espiritual, sabe? Aquele que nego olha e faz medidor de espiritualidade, né? Sabe como é que é isso? A Bíblia diz que quando jejuares, lava teu rosto, para que ninguém saiba que você está jejuando. Quando você der alguma coisa a alguém, sabe? Que a tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Sabe para quê? Para que você não receba tapinho de homem, mas que o Pai que te vê em secreto te recompense. Não é isso que Ele nos ensina, entrar no nosso quarto e estar com Ele, porque Ele vai nos recompensar? O problema é que a gente quer recompensa antes da intimidade. E tudo que entra no lugar da resolução antes da intimidade vai gerar tortuosidade. Porque tudo que é feito fora da aliança traz dano e traz problema. E Jesus está chamando a gente como igreja. Vem estar comigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a enxergar, Deus, tudo que tem entrado no meio da vinha da igreja. Nos socorre, Senhor, desse sistema agressivo que tem tentado manchar, macular a tua igreja. Mas como nós acabamos de dizer e declarar, o Senhor afirmou que as portas do inferno iam prevalecer contra a tua igreja. E nós declaramos, nós somos tua igreja, nós somos teu povo. E que Satanás saiba que nós somos do Senhor. Que Satanás perceba, ainda que em oposição, que nós somos do Senhor. Assim como Davi, ao olhar Golias, não viu o tamanho dele, mas disse, quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Senhor, nos faz voltar os nossos olhos para uma simplicidade, para algo que, Senhor, traz como essência uma fé fundamental, e não aquilo que os nossos olhos têm nos feito ver, e tantas vezes nos roubado. Nos faz acreditar na tua palavra, Deus, é o que te pedimos. Faz isso nós, como tua igreja, teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, inimigo descoberto é inimigo vencido.
Diga mais uma vez: inimigo descoberto é inimigo vencido. Se a gente conseguir enxergar que ali tem um inimigo, a sua probabilidade e a minha de vencer esse inimigo é muito grande. Até porque nós não lutamos com as nossas armas. As nossas armas são o quê? A Bíblia diz espirituais, e elas são o quê? Poderosas. Aonde que é que ela é poderosa? É Cristo, irmão. Não tem poder em nós se não vem de Cristo. Eu e você não podemos vencer o diabo, mas eu e você com Cristo, nós o vencemos. Porque Jesus já o venceu. Amém? Eu podia falar aqui sobre algumas figuras representativas de raposinhas. Que são essas raposinhas? Tantas vezes a murmuração. Olha o que diz lá em Êxodo 16:3. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome toda esta multidão. Essa altura o povo já saiu do Egito, eles estão no meio do deserto. Todo mundo que sai do Egito, que olha para trás, irmão, vai virar que nem a mulher de Jó, uma estátua de sal. Para de olhar para trás. Eu não consigo me convencer que tem crente que diz assim: aquela igreja que eu congregava era maravilhosa, essa é ruim. Ruim é você, irmão. Aonde você está, você faz o negócio ficar ruim. Porque crente, onde está, tem que fazer o negócio ficar bom. Se lá era bom, hoje tem que estar melhor, porque Jesus está em você e nós estamos desenvolvendo e crescendo. E a nossa espiritualidade tem que ser melhor, porque nós estamos em um relacionamento, mais conhecimento, mais experiência, mais vivência. Como é que eu vou ficar olhando para trás? Que bom que foi lá, maravilhoso. Também não vamos, como diz na gíria, cuspir no prato que comemos. Amém, irmão? Que bom pelos lugares que eu já passei. Os ministérios que eu vivi, todos acrescentaram a minha vida. Todos acrescentaram a minha vida. Homens, mulheres, que eu continuo dizendo, são homens e mulheres de Deus, mas são falhos, mas são homens e mulheres de Deus. Ou são, enquanto fazem a vontade de Deus, são esse tipo de pessoa. A partir do momento que elas não estão mais representando Cristo, a coisa muda. Aí deixa na conta que o pai resolve com os seus filhos. E que você tem a oportunidade de dizer: quero permanecer aqui, quero fazer desse jeito. Ou então dizer: eu não quero mais permanecer aqui. Porque Jesus vai dizer no livro próprio de João, capítulo 10, que as ovelhas entram pela porta. Ele é a porta, amém? Elas entram e saem e encontram pastagem. Vida na casa de Deus é uma vida que você entra e você pode sair. Todo lugar que pastor quer, como é que fala isso? Prender a ovelha, sabe, dominar a ovelha, não vai dar certo. O pastor deve ter o cuidado de, quando ele sai com o rebanho, ele deve conduzir, ver se tem animais. Por isso ele está sempre com a vara e o cajado na mão. Não é verdade? A vara para o quê? Pá! Disciplinar. O cajado o quê? Para resgatar. As duas coisas funcionam. São necessárias. Mas tem ovelhinha que dá uma corrida maior. E às vezes o pastor não percebeu. Quando ele chega no aprisco, ele traz todas as ovelhas para o aprisco. Presta atenção, irmão. Se isso não fosse algo que Deus desejou, para que ele vai contar a história assim? Meu irmão, crente tem que estar no meio de crente. Ovelha tem que estar no meio de ovelha. Tem umas ovelhas que é mais braba do que as outras. Tem ovelha que dá cabeçada, dá ou não dá? Ainda mais quando os bichos começam a entrar. Lembra lá da história dos bichos? Quem não sabe, depois eu vou contar para você. Ela faz coisas e você fala: rapaz, que ovelha é essa? Eu já estou me perdendo aqui, meu Senhor. Murmuração.
Qual outra raposinha? Palavras torpes. A Bíblia diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Não é só palavrão não, gente. Tem crente que diz, eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão. Pô. Só que tu usa do palavrão que tu usa. O palavrão que diz assim, eu quero mais que esse cara morra. Eu quero mais que... Jesus vai nos ensinar a orar pelos nossos inimigos, irmãos. E as brasas vão para a cabeça deles. Deixa esse negócio na cabeça dele. Deixa aí lá na mente dele. Que você olha e alguém que fala assim, você percebe. E você olha e fala, Jesus, coloca amor no meu coração. Coloca amor no meu coração. E, meu irmão, eu vou te dizer, nada vence o amor. Diga, nada vence o amor. Pode ser o inimigo que for, irmão. O amor é constrangedor. Palavras torpes. Olha o que diz lá em Colossenses 3, 8 e 10. Mas agora livre-se de tudo isto. De quê? Da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. E o que não sai da boca de vocês, nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Será que tem isso aí na igreja? Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Quantos podem dizer amém? Amém? Que natureza é essa, irmão? Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ele se torne parecida com ele. Diga, eu vou me tornar parecido com ele. Talvez dizer que nós seremos igual a ele é um pouco de presunção, mas parecido acho que dá. Sabe por que não pode ser igual? Nós não temos a mesma essência de natureza. Talvez tínhamos lá no Éden. Depois que Adão se perdeu, a gente teve outra. Mas nós podemos ser parecidos com ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam o quê? Completamente. Lá no verso 10. Achar que Deus esqueceu de nós, que Ele nos abandonou, é uma outra raposinha. Olha o que diz o Salmo 42, 11. Olha aqui que Davi vai ministrar a sua vida. Ontem nós conversávamos lá na Seara. Quantas vezes eu não tenho ninguém para impor a mão sobre a minha cabeça? Aí eu levanto a minha mão assim e falo, Pai, eu me unjo agora. Pego a minha mão e faço assim, receba! Tá muito, todo mundo sabe o que é isso, né? Hoje todo mundo está recebendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba! Coloque a mão sobre a sua cabeça e faça que nem Davi no Salmo 42, 11. Porque estás abatido, ó minha alma, e que te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 77, vou correr com alguns versículos aqui. Clamei a Deus com minha voz. Olha o que diz o Salmo 77, o salmista dizendo. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma. E não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Como é que a nossa alma é, gente? Às vezes a gente recusa receber consolo. Tamanha pressão, angústia. Lembra-me, Deus. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Então estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração, e meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se
já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Olha o cara conversando. Com quem ele está conversando, gente? Com ele mesmo. Ele começa a clamar e ele diz que ele está tão angustiado e os seus olhos ficaram abertos. Pode colocar aí entre parênteses. Ele teve uma insônia. Não conseguia nem dormir de tão perturbado que estava. Ele estava tão angustiado e ele clamou a Deus e ele pediu a Deus. E a coisa não chegava, a resposta não vinha, a solução não aparecia. E ele começou a se lembrar do tempo antigo. Poxa, mas Deus já fez isso, Deus já fez aquilo, Deus fez isso na minha vida, na minha casa, na vida do meu filho, da minha esposa, Deus fez isso nas minhas finanças. Poxa, Deus fez isso. E ele então está ali dizendo, cessou-se para sempre a benignidade? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Encerrou ele as suas promessas? Encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Olha o que diz o versículo 10. Põe aqui para mim, já está. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. O que esse cara pensou? Eu e você. Senhor, a tua mão não está agindo mais não. Eu pensei na minha dor, na minha alma, no meu sofrimento. A razão dessa dor é que a tua mão direita, né, como a tua destra fiel, não está agindo mais. Verso 11. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Verso 12. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. 13. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Calma. Até o versículo 10 ele está numa angústia, num desespero. Quando ele percebe que aquilo era aflição da alma dele, ele fala, peraí. Diga comigo assim, crente. Diga assim, peraí. Diga, peraí. Eu preciso ter uma atitude diferente. Para que respostas diferentes venham, eu tenho que ter uma atitude diferente. Escute o que eu vou falar para você. Se você ficar na sua angústia, remoendo, ai, é isso, aquilo outro, por que fizeram isso comigo? Porque você vai adoecer, você vai enfermar, sua alma não vai aguentar. Sabe o que você precisa fazer? Para e fala, que nem Davi fez, porque está abatida. Ó minha alma, espere em Deus, porque ainda eu louvarei, porque Deus não me fez, me plantou numa vinha e não vai me permitir comer dessa uva. Ele quer me devolver a prazer, a alegria, Ele quer me devolver a satisfação, Ele quer me devolver o pacto, a aliança. Entrou algum elemento estranho nessa vinha e você vai dizer, pode parar, alma, para de me sabotar. Para de ficar achando que Deus não responde. Para, porque Deus respondeu. Deus responde, Deus ainda responderá. Amém? E se não chegou a hora da resposta de Deus, vamos esperar pacientemente no Senhor. Porque Ele vai se inclinar para nós. É só um tempo. É só um tempo. Escute o que eu vou falar para você. Deus não quer que nós sejamos reprovados. Mas enquanto a gente não passar na prova dEle, você vai ter que fazer de novo a prova. Eu fui reprovado. Não desista. O REC fez a 7ª série 5 vezes. Depois ele passou para a 8ª. Não desistiu. Eu fiz a 5ª série umas 2, 3. A gente é do tempo que a professora mandava a gente escrever numa folha a mesma frase 500 vezes. Depois que acabava a aula. Ia todo mundo embora. E você ficava lá escrevendo. Eu não devo fazer mais isso. Eu não devo fazer mais isso. Vou te dizer. Se não adiantou nada, eu posso te garantir uma coisa. Eu nunca mais me esqueci dessa professora.
Tudo na vida tem um aprendizado, gente. Se a gente souber como extrair isso, meu Senhor, traga uma ceia, por favor. Pode vir daqui, meu irmão. E ele vai dizer, olha o que diz lá o versículo 9: eu disse isto, é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ele tem enfermidade da alma, a situação da alma dele afligia tanto. Verso 11: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, né, na presença, na casa de Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. É assim que Deus se manifesta e Ele faz notório. Ele faz com que todos vejam a glória, a presença dEle, a bênção dEle, a honra dEle sobre os seus filhos. Não pare, não desista. Eu estou falando isso para nós, irmãos, nós somos igreja. Não pense você que nós somos líderes, que vocês estão num estado e nós estamos sempre num estado tranquilo, maravilhoso. Isso não é uma verdade, irmãos. Cada um de nós tem as suas lutas e as suas batalhas. E não vem o caso se é maior ou menor, são nossas. E as nossas dores são nossas. Mas eu e você precisamos fazer algo e decidir por algo que é simples, mas prático. Dizer: Deus, eu vou tirar tudo que está entre o meu relacionamento e o seu. Dúvidas, inseguranças. Você pode ter dúvida, irmãos. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa: incredulidade. Incredulidade mata. Pode duvidar. Fala: Deus, eu estou duvidando. Mostra, prova. Fala com Deus, esteja paciente. Não abra a sua boca, sabe? Se lançar uma palavra, irmãos, ela vai produzir algo. Por isso, seja sábio. Amém? Sabedoria é muito mais do que inteligência. Peça a Deus sabedoria para agir, para se colocar, para entrar, para sair, seja lá de que situação que for. E eu encerro e a Cíntia vai falar, dizendo para vocês: nós como igreja somos responsáveis dentro dessa vinha para cuidar um dos outros. Cuide do seu irmão, cuide da sua esposa, cuide do seu filho, cuide do seu amigo, cuide do seu pastor, dos seus pastores. Cuide, nós precisamos, somos família. Amém? Deus falou comigo hoje, eu não sei se falou com você, mas comigo eu sei que Ele falou. Eu já tinha mais ou menos compartilhado na última reunião de mulheres, e não sei, lembro se eu falei para a igreja. Alguns talvez vão lembrar, no ano passado eu ministrei uma palavra chamada Rumo à Primavera. Eu ministrei uma parte dentro do Salmo 147. Você pode até meditar nele de novo. E ele queria que eu ministrasse hoje, né? Mas eu falei: não, amor, eu tô mais quieta, eu acho que é você que tem que ministrar. E realmente era você que tinha que ministrar hoje, porque Deus falou comigo. E aí eu recebi uma palavra no dia 19 de novembro, de irmãos que não me conheciam, dizendo, no livro, dentro de Cantares 2, dizendo: levanta e vem, que o inverno já passou, a primavera chegou. E quando eu fui pesquisar nas minhas anotações, 19 de novembro desse ano eu recebi essa palavra. No ano passado eu ministrei Rumo à Primavera, e um dos textos era Cantares 2, inclusive. E aí eu fui pesquisar. E como eu me tinha ministrado 2 vezes, uma vez foi numa reunião de mulheres, no dia 27 de novembro. Domingo passado, quem estava aqui presenciou, estava o pastor Ricardo e o pastor Leandro, que são homens de Deus. Foi uma reunião muito atípica. E Deus trouxe uma palavra para a igreja e para os pequeninos. E eu comecei a entender. E aí quando eu fui olhar eu falei: gente, faz exatamente 1 ano que Deus me deu uma palavra rumo à primavera. E quando eu falo Deus me deu uma palavra, eu não estou chamando para mim, porque eu entendo que aquilo que é para mim é para a igreja. Amém, queridos? Eu creio, se você recebe, eu recebi.
E eu oro dessa forma. Domingo passado eu estava aqui falando: Senhor, fala com a igreja, fala com a igreja, fala com a igreja, fala com a igreja, fala com os meus irmãos, né? Tira as cargas, tira os pesos, traz a primavera. E exatamente um ano depois veio essa palavra, que a primavera tinha, quer dizer, um ano depois veio essa palavra, exatamente um ano depois estavam os irmãos aqui, trazendo uma nova dispensação para a igreja. Eu não sei se vocês perceberam no ambiente espiritual. Hoje é uma novidade, é um tempo novo. É um tempo de novidade mesmo. Mas ao mesmo tempo estava no meu coração. Aí na hora do louvor veio aquela palavra assim: aquele que começou a boa obra há de completá-la. E dentro de mim estava assim: gente, eu preciso propor para a igreja um jejum. Vocês lembram que eu fui dar um aviso? Eu falei: gente, tem alguma coisa que eu ia falar e eu esqueci. Eu ia perguntar para ele, mas eu sei que é de Deus, ele vai concordar. E aí eu falei: mas Deus, se a primavera chegou, para que eu vou fazer jejum? Eu estava ali, né? Antes. E aí quando você lê Cantares, um pouco antes, a maioria conhece, diz em Cantares 2, fala que o inverno já foi, que a primavera chegou, que as figueirinhas, os figuinhos já nasceram, que a vide já está em flor. Mas ele continua falando assim: mas tem que apanhar as raposas e as raposinhas. Então, eu proponho para a igreja, essas próximas 2 semanas aí, a gente entregando o jejum no dia 18. Faça um jejum diante de Deus, para que o Senhor abra o seu entendimento, para que o Senhor abra o meu entendimento, que venha a luz de Deus. Porque não adianta a gente fazer isso na carne, né? É isso, aquilo, né? No nosso entendimento, porque às vezes aquilo que Deus vai pedir de você é algo que você nem imagina, e às vezes aquilo que você acha que é tão importante, Deus não está preocupado com aquilo agora. Eu não sei vocês, frequentemente eu pergunto uma coisa para Deus, Deus me responde outra. Com alguém acontece isso? Gente, frequentemente Ele faz isso comigo. Frequentemente, com muita frequência. Então eu queria propor esse jejum e trazer para a igreja esse entendimento desse percurso profético. Deus trabalha comigo dessa forma. É um percurso. O que é um percurso profético? De algo que ele é um quebra-cabeça que ele vai somando através dos dias, através dos meses, através dos anos, para uma realidade espiritual. Não sei se todos estão entendendo o que eu estou falando. E dentro da reunião que a gente teve semana passada, a gente precisa começar buscando ao Senhor como pequeninos, com a fé dos pequeninos. Ele falou mais ou menos isso hoje também, eu acho, pelo menos eu recebi. Vocês entendem? Sabe aquilo tudo que você pensa, aqueles argumentos, aquelas convicções, aquela inteligência, aquela capacidade, aquela força do teu braço, aquele futuro programado, sabe tudo isso? Entrega para o Senhor. Não é que você vai deixar de trabalhar, não é que você vai deixar de se esforçar, não estou falando disso. Apanhar as raposinhas fala de atitude, fala de esforço. Mas para você apanhar as raposinhas, você precisa identificar em primeiro lugar. E para você identificar, você precisa do Espírito Santo. Precisa ter o olfato espiritual. Precisa ter o discernimento espiritual. Precisa de luz de Deus. Mas aí quando eu identifico, quem apanha sou eu. Amém? Então, em nome de Jesus, olha como Deus é lindo, gente. Como Deus começa, traz a continuidade e completa. Mesmo quando a gente não sabe se expressar bem. Eu tentei falar um pouco na reunião de mulheres, né? E aquilo ainda estava sendo gerado por dentro de mim. E aí quando você olha para a Bíblia das primaveras, você vê que Noemi, que a gente ministrou sobre Noemi, né? Cada uma ministrou uma parte. Viveu um tempo de tanta amargura, ela saiu da casa do pão, foi levada pelo marido para a terra de Moabe, e aí lá o marido morreu, os filhos morreram, ela voltou com as noras. Aí é o livro de Ruth que conta essa história, e Ruth ficou com ela, e a Bíblia diz que quando Noemi voltou na época da colheita, da cega, na época da primavera. Amarga, ela estava amarga, mas na época da primavera, na época da colheita, Deus trouxe uma profunda restauração sobre a vida de Noemi. E a doçura volta e o propósito se cumpre. Porque às vezes você está amargo, mas existe uma doçura de Deus. Mas a doçura não é só para você, tem um propósito cumprido. Sabe por quê? Porque Noemi, a nora dela, Ruth, casou com Boaz e tiveram
filho chamado Obed. E Obed foi o avô de Davi. E Jesus nasceu da linhagem do rei Davi. E a promessa sobre o reino de Davi: o seu reinado não terá fim. Amém. E de você eu vou constituir um rei. Amém? Que é Jesus. Olha isso. Noemi nem imaginava. Ela vai descobrir quando chegar no céu, né? Quando chegar no céu, quando Deus revelar para ela lá, no tempo que Ele quiser. Amém? E a gente precisa viver assim, cada dia num propósito, cada dia com o Senhor. Então, vamos orar. E orar, fique de pé, por favor. Quero orar para que Deus possa atear fogo no seu coração. Deus possa encher seu coração de fogo. Que você não seja apenas um crente, um cristão comum. Se é que pode ser. Se é que há gente assim comum. Já de ser cristão já não é comum. Você está em Cristo, você não pode ser comum. Mas que você possa ser alguém incendiado da presença de Deus, incendiado de uma atmosfera que você sabe, pois se Deus está comigo, algo extraordinário vai acontecer. Já essa situação vai mudar. Esse inverno vai passar e a primavera vai chegar. E eu já estou tomando posse, eu já estou realmente tomando nessa ação de autoridade espiritual, chamando e invocando para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, mudança, transformação. E o Senhor é o Deus que faz coisas extraordinárias. O Senhor vai além do que eu possa pensar, imaginar, crer, conforme o teu poder que opera em nós, Senhor. Em nome de Jesus, comece a buscar do Senhor. Diga: Senhor, coloca fogo. Esse fogo, meu irmão, é o fogo que ajuda você a passar na prova. É o fogo que ajuda você a continuar, a perseverar, a não desistir. Que esse fogo esteja sendo colocado em você, para você ter capaz de passar no meio das aflições e elas não te afligirem, que elas não te tocarem, elas não te fazerem parar. Você não é desamparado, você não é esquecido, você não foi, deixado de lado. Deus está com você, Deus está conosco, e a sua presença, ela é amparo, fortaleza, refúgio para nós. Senhor, nós declaramos que ainda que esse mundo seja abalado, ainda que os montes caiam, nós estaremos firmes no Senhor. A tua presença, Senhor, é para nós força. A tua presença para nós é coragem. A tua presença para nós, Senhor, é sustento. Senhor, assim como os montes em Sião estão rodeados, a tua presença nos rodeia. Ela nos assegura de que o Senhor é conosco. O Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. Oh Deus, ainda que invisivelmente nós estamos cercados, nós estamos guardados dentro da tua vinha. Senhor, se tem entrado